Gente, estamos aí retomando, tá? O mapeamento básico White Hat, chapéu branco, tá? Da querida Esther Camilo, projeto Dreamland. Tá? Depois a gente ter dado não uma paradinha, a gente ficou impossibilitado de fazer um trabalho decente semana passada em função de toda a preparação do Desconferência 404, lançamento da regeneradora, enfim, que está representando, né, um novo marco criativo para o Herrera. Né? Mas, obviamente, que a gente vamos finalizar, né, esses mapeamentos todos que já estão acontecendo aí, até porque uma nova leva deles está vindo aí. Tá? Eu não sei se você está ligado, Esther, mas a dinâmica da regeneradora, ela inaugura a dimensão chapéu vermelho, Red Hat do Herrera, junto a empreendimentos, a projetos, enfim, as startups Web 2 que queiram passar pela dinâmica, ter a experiência de passar pelo mapeamento básico do Herrera, entendeu? Só que no caso deles, eles de antemão vão estar disponibilizando um volume de recursos, né, em cripto fiat para a piscina do ciclo originário. Ou seja, no caso deles, né, eles estão, por serem já empreendimentos ou empresas, eles já disponibilizam, né, que tem receita, já disponibilizam um recurso, né, que fica ali disponível para quem for fazer a facilitação cultural poder acessar. Né? E é isso. E isso está sendo inaugurado com a Clever, já foi inaugurada, com a inicialização já foi feita semana passada, e com a Monkey Branch, na semana retrasada. Então, esses dois já estão representando, né, essa dimensão Red Hat do mapeamento básico do Herrero. Né? Você está na categoria, entre aspas, não vou usar essa palavra, White Hat. Né? Então, ou seja, onde a única coisa que se exige de você é uma reciprocidade, né, para alimentar a piscina comum de recursos compartilháveis do ciclo originário. Ou seja, o que de recurso abundante, empático e condicionado a Ester ou o projeto pode disponibilizar para a piscina comum do ciclo originário, entendeu? Ah, então, assim, é uma coisa que, por exemplo, o Christian da Eco Indústria Modular, que também vem passando por um mapeamento básico, como você sabe, White Hat, né? Ele já disponibilizou os conhecimentos dele de Wiki, né? Para chegar junto no novo framework orgânico organizacional do ciclo originário que está sendo co-criado. E nessa dinâmica, né, está sendo co-criada também o agente de A do Herrera. Então, nós vamos ter até o final do ano o agente de A do Herrera já disponível, vamos começar a ter a arquitetura da Wiki, né? Então, se você quiser chegar em alguma mais coisa, não precisa ser especificamente para isso, né, para essa atividade de cocriação do novo framework orgânico organizacional do ciclo originário, mas é onde as atividades estão mais concentradas. Entendeu? Então, você não precisa responder agora, pode pensar, né, que recursos abundantes, empáticos e condicionados são esses que a Esther gostaria de estar de forma recíproca, né, uma dinâmica de reciprocidade, disponibilizando para a piscina comum do ciclo originário. Tá bom, querida? Também pode ser a Dreamland. Eu sei que a Dreamland vai ser mais no segundo momento, mas, enfim, pode ser a Dreamland. É isso. Dito isso, estou chegando bem. Eu falei hoje cedo, né? Hoje o Vitor conseguiu chegar finalmente da Rizomar. Falei para ele hoje cedo que eu tava numa situação muito rara na minha vida. Eu estava no 440, que normalmente eu estou no 110, com picos eventuais de 220, isso tendo muita coisa para fazer. Aí por que você pergunta? Aí, pô, Vitor, então por que você está nem no 220, você está no 440? Porque teve uma enxurrada de coisas da semana passada para cá que estão exigindo uma coisa que. Essa coisa de você fazer interface com o mundo mais convencional traz a pressão, você sabe disso, né, do Cronos do mundo convencional. Né? Então, eu estou tendo que fazer uma série de reportes aí e estou com prazo para fazer. Então, isso já me deixa, entendeu, mais pressionado. Né? Então, isso já me coloca numa vibração de energia diferente. Mas nada que eu não consiga lidar, evidentemente. Tá? Então, mas estou bem. Tá? Passo para você, querida, para saber de você, como é que está chegando, como é que foi seu dia. Vai lá.
Mas às vezes acontece, né? Na vida chega esse monte de coisa junto, mas eu tenho pensado assim. Se chega é porque a gente aguenta e tem funcionado. Normalmente chega muito peso às vezes e de alguma maneira eu consigo lidar com tudo. Antes eu entrava em pânico, ficava doente, mas agora de alguma maneira tenho conseguido. Eu não estou nessa fase é, de sobrecarregamento. Eu estou numa fase agora de colheita. Eu estou bem feliz porque tem algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, é um pouquinho cedo para falar, mas não tão cedo. O artigo que eu submeti, ele foi aprovado. Agora eu tenho só que fazer umas correções administrativas. Por exemplo, a figura não ficou numa resolução adequada, coisas assim. Mas, enfim, o artigo foi aprovado. Então, estou bem feliz. Foi uma conquista muito suada. É, outras coisas estão acontecendo, mas essas ainda assim nem. Eu sei que estão no caminho muito positivo, mas ainda não é momento de falar, mas eu estou bem feliz porque eu sei que elas estão no caminho. Tem outros projetos, Vinícius, que em algum momento quero falar com você também. Eu toco vários projetos com outras pessoas. Na verdade, são outras pessoas eh, que são os protagonistas. Eu vou só como auxiliar ali, mas eu tô perto, sabe? Então, esses projetos também estão funcionando e eu tô bem feliz com isso. E aí, a minha ansiedade um pouquinho é que eu tô aqui tomando seu tempo com relação à Giniland, mas eu tô um pouquinho afastada da Giniland, essa que é a verdade. Faz 2 semanas que eu não mexi, não. Depois que eu submeti aquele projeto para a FAPESP, eu realmente não mexi mais com a Giniland, não discuti mais com ninguém, meio que adormeceu. Então, tem muita coisa acontecendo. Aí é isso. Aí vamos ver o que acontece hoje, porque também, Vinícius, eu fico vendo como que você está sobrecarregado com tanto de coisa que você tem para fazer, então a gente precisa alinhar aí as projeções e as expectativas. É isso. É, Passo para você de volta. fica tranquilo, meu amor, porque eu sempre me conheci bem, sabe? Tipo assim, tirando aquela minha fase mais bem novo mesmo, bem novo, né? Ali adolescente para jovem, que eu tinha tanta energia mental quanto energia corporal, né? Assim, ao máximo, né? Então, e eu só fui encontrar essa modulação vivendo da forma que eu passei a viver, de uma forma mais nômade, e sempre estimulando mentalmente, mas também estimulando. De lá para cá, ou seja, bastante tempo, eu aprendi, né, a me conhecer. Quer dizer, então, para quem está de fora e vê todo esse volume de coisas acontecendo, né, não faz ideia que é uma pessoa, basicamente, que está energizando tudo isso. Né? Mas eu não faço isso como se eu estivesse levando um piano nas costas, entendeu? Porque se eu fizesse, eu teria que estar levando vários pianos, né? Então eu ia ficar corcunda, eu não consegui nem me levantar. Né? Então, por exemplo, sempre quando a gente está fazendo uma dinâmica de mapeamento, seja básico ou crítico, é uma dinâmica pareada. Né? Nesse caso aqui, é pareada entre eu e você. Né? E outras pessoas que vão aparecendo ao longo do percurso, né? Da jornada. Isso sozinho já dá uma descentralizadinha, entendeu? Você já está jogando energia, eu estou jogando energia, a gente se retroalimenta, né? E isso já é suficiente para sustentar o campo da exploração, correto? Que é diferente se, por exemplo, só para você ter um entendimento, querida, se eu estivesse prestando uma consultoria para a Esther barra de Inland, que não é o caso, entendeu? Porque aí toda tipo, se você na condição de cliente, né, você estaria na expectativa, né, do que você contratou para ser entregue. Você vê como é que é essa dinâmica que eu acabei de ilustrar, ela é completamente diferente do que a gente está fazendo aqui. Assim, não tem uma coisa não guarda relação com a outra, entendeu? Então, são coisas muito distintas, né? Então, isso aqui é uma coisa que me dá prazer, que me alimenta e que eu sei que também te atiça, né? Te abre, faz com que você acabe passando
pela detonação de bombas cognitivas comigo, etc. De coisas que você não tinha percebido, coisas que você nem fazia ideia de que existia, né? Então, tudo isso é muito prazeroso, né? Então, para mim, fica tranquilo, que está tranquilo, a gente vai continuar, com certeza. Hoje nós vamos já avançar bem, não dar uma boa avançadinha hoje, tá? Então, fica tranquila com relação a isso. E aquela coisa, mas vai ser muito importante agora nessa reta final de ano você ficar quer dizer, fora a dinâmica do mapeamento em si, né, que a gente está fazendo, básico em si da Dreamland, que eu já havia falado para você, você ficar um pouco mais ligado nas outras dinâmicas de cocriação do Rerê, dentre as quais tem o ciclo originário que eu acabei de falar para você, né? Mas, como você sabe, semana passada nós lançamos a pedra fundamental, né, de uma outra dimensão de trabalho que é a regeneradora, que é essa dimensão chapéu vermelho Red Hat do Rerê, né? Isso significa dizer que a regeneradora ela faz parte da jornada que vai culminar, tá, em a gente ir para a estrada, pegar a estrada em 2025 para passar por várias cidades para fazer uma caravana para falar de Web3 e A. E, obviamente, eu quero, não, eu desejo levar todos os projetos que estão passando pelo mapeamento básico e crítico, dentre os quais, claro, da Dreamland, né? Então, temos esse horizonte de coisas bacanas para fazer, né? Então só fica ligada nisso. Tá bom, meu irmão? Tá bom. Bem, vamos lá. Vamos começar pelo. Vamos começar aqui. Pela memória. A Memória. memória que não existe hoje. Eu tô tentando desde o começo aqui lembrar do que foi falado. Tá, olhando Tá. assim fica mais fácil. Então vai. Fica à vontade aí. Acho que Se quiser, fica, né? se Deixa eu quiser, eu ver. faço um zoom out um pouquinho maior aqui para você ter uma noção maior Tô assim de enxergando bem. Mas onde a gente. lá embaixo tem o quê? Mais lá embaixo. Incremental. Não, a gente fez de baixo para cima. Demandas e desafios, área de A atuação. última coisa que a gente explorou foi modos de atuação, mas eu quero que você que faça a memória. Vai lá. É, a gente, na verdade, o que foi explorado na última foi como que a Giniland poderia contribuir com o Node. Acho que era Com isso. a piscina Com a comum piscina, com a piscina. de recursos compartilháveis entre o Isso, Rei e o Node Hubble 3, certo? isso. Uhum, E que nós foi fizemos isso. registro lá no HackMD. Né? Uhum, foi isso. Mas não foi só isso, não. A última coisa que a gente explorou foi os modos de atuação. Eu queria que você falasse sobre isso. Daí você falou, né, os modos aí, catalisador, é isso? Animador em rede, facilitador, como é que ele chama? Gente, agora vai sumindo tudo da memória. O Pablo estava lá, estava nessa, presente. Comunicador, sinergizador, anfitrião. Essa questão aí, Vinícius, que você falou, deu participar mais dos outros. E realmente essa última semana, nas últimas, acho. Então, só o máximo que eu tô conseguindo fazer é participar das conversas no Telegram. Tá bem difícil. É isso. Mas eu lembro sim. Me fala um pouquinho do que você entendeu, dos modos de atuação, do que vem à sua memória aí, do que ficou na retina da O que memória. ficou na memória foi que a gente começou discutindo mercado de atuação, e aí a gente entendeu áreas de atuação, e na verdade a gente entendeu que não era bem assim para o momento da Giniland. A gente tinha que entender melhor como ela poderia atuar, né? Em vez de áreas, porque as áreas ainda estavam em construção. Então, a gente entendeu que seria um modo, né? O modo de um modo de atuação. É isso. Mas aí cada palavra fala por si, né? O próprio significado. É bem claro. As Deixa, palavras foram bem escolhidas aí.
Deixa eu fazer aqueles meus famosos parênteses, que eu acho que é importante. Tá. Por que que a partir desse paradigma, né, que é o paradigma P2P, né, peer-to-peer, do Rerê, a gente não fala propriamente de áreas de atuação, a gente fala de modos de atuação. Então, eu tinha entendido que não é que não fala, eu tinha entendido que não cabia para a Giniland, na etapa que ela tá. Mas poderia, Sim, em algum momento, usar a área de atuação, se ela tivesse mais avançada. mas também tem um outro motivo, que eu também falei ano passando e talvez isso não tenha ficado na retina da sua memória, que é o seguinte: como a Dreamland, ela hoje, como projeto, ela é absolutamente orgânica, quase nada, ou praticamente nada organizacional, né? A gente está falando eminentemente de uma dinâmica peer-to-peer, né? Estamos falando eminentemente de uma dinâmica entre e para com pessoas, P2P. Nesse sentido, quando você fala de uma economia P2P, ou a geração de riqueza numa dinâmica P2P, você não fala do convencional do mercado, você não fala da dinâmica convencional do mercado. Ou seja, eu quero dizer com isso que quando a gente olha para o mercado de forma convencional, em termos de marketing, por exemplo, isso qualquer cartilha do Sebrae vai te passar, ele já vai te perguntar, vem cá, qual é a missão, qual é a proposta de valor, qual é o posicionamento, certo? Ou Uhum. seja, ele vai a dinâmica em si, quando você pensa o projeto como um negócio convencional, já parte do pressuposto de que você está dando vida a um empreendimento que vai ter um produto ou um serviço para vender para mercados ou nichos de mercado já existentes. Pegou? Sim, Só que na dinâmica da economia P2P, do paradigma P2P, isso não bate. Por quê? Porque nem sempre numa dinâmica de economia do P2P você vai estar vendendo alguma coisa, seja produto ou serviço. E nem sempre o que você está se propondo a fazer já existe como mercado ou como nicho. Entendeu? Você parte do pressuposto que o pressuposto, né, conceitual e prático de que você quer dar vida a alguma coisa que não existe, que é exatamente o caso da Ginland. Ou seja, a Ginland, o que a Ginland está se propondo a fazer ainda não existe aí fora. Então, é por isso que não faz sentido falar de áreas de atuação. Por quê? Porque vai ser uma dinâmica de modo de atuação, atraindo pessoas, né? Olhando os desafios, lembra? Os desafios, as demandas e os desafios, que a gente vai gerando a liga. A gente vai entendendo efetivamente, né, o como é que a Dreamland vai operar. Por exemplo, se a gente começar a botar a Dreamland nas rodadas de financiamento gerativo do Bitcoin, certo? De financiamento quadrático do Bitcoin, né, da Web3 DeFi, a receita da Dreamland vão ser as rodadas de grants, como vem sendo, por exemplo, da Agroflorestal, como vem sendo, por exemplo, da Greenpeace Brasil. Você está entendendo? Ou seja, a gente não sim. está falando de uma mecânica convencional de mercado, onde você está pensando, né? Você está concebendo um produto ou um serviço que você vai olhar o mercado com os olhos convencionais e dizer, ó, nós vamos trabalhar nesse mercado aqui, nesse mercado, nesse nicho, etc. Nós vamos nos planejar para sermos competitivos nisso, por isso. Entende o que eu estou falando? Acho que sim. Você está dizendo que eu posso obter o recurso financeiro por meio desses grants, que não necessariamente eles vêm pela área de atuação. É isso? O que eu estou Estou querendo falando. dizer Hum, é, vamos pegar o que você acabou de falar. O que eu estou querendo uhum. dizer é o seguinte: o, numa típica economia peer-to-peer, P2P, tá? Você, você não parte do pressuposto que ela opera como uma economia convencional. Esse é o primeiro ponto. Você não parte do pressuposto que ela opera como uma economia. O que é uma economia convencional? O que é uma microeconomia convencional? É o comércio, é serviço. Não é isso? É tudo que nós entendemos como comércio e serviço. Seja, eu vou falar as palavrinhas que você conhece:
É, business to vai lá. consumer, Uhum, business to business, business uhum. to government, né? Então, todos esses business, todos esses Bs aí, B2, B2C, B2B, B2, enfim. Então, você não parte desse pressuposto. Ou seja, quando você está empreendendo a partir do paradigma P2P, o seu principal objetivo não necessariamente é vender coisas, é vender um produto ou é vender um serviço, entendeu? Ou seja, você de repente, por exemplo, vou pegar a ecoindústria modular. A ecoindústria modular trabalha com tecnologias e conhecimentos abertos. Eles não estão em busca de gerar receita, eles estão em busca de dar visibilidade que existem outras formas de você morar, outras formas de você produzir coisas que não dependam de você no mercado ter que comprar as coisas, etc. Qual é a forma deles que eles passam a ter de acessar recursos? No caso deles, até o presente momento, tem sido editais. Editais ligados a universidades ou, enfim, a governo, coisa do gênero. Mas agora eles vão ter uma ligação com a Web3 DeFi também, vão ter uma ligação com Bitcoin, como você. Ou seja, Uhum. onde eu estou querendo chegar é que o paradigma P2P ele possibilita que a gente matricie uma outra forma de gerar riqueza, né, que não seja a forma que está consolidada aí fora. A forma que, nessa economia política da macroeconomia hiperconsumista financeira que está aí fora. Ou seja, É. permite a gente olhar para outras economias políticas, outras formas de entender, gerar, perceber e gerar riqueza, que não é essa que está aí fora, porque essa que está aí fora, que nós conhecemos, ela contribui para o produto interno bruto do país. Ou seja, essa que está aí fora é a venda de produtos e serviços, né? Seja entre empresas, ou para consumidor final, ou para governo. Então, Entendo. Uhum. é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, quando a gente empreende a partir do paradigma P2P, a gente tem a possibilidade de conversar com outras economias políticas que nem sempre são monetaristas, ou seja, que nem sempre parte desse pressuposto, dessa, desse pressuposto que eu acabei de colocar, né, desse tipo de economia monetarista baseada em venda, né, de produtos e serviços para geração de receita e lucro, né? Ou seja, você não precisa usar isso como default, você tem a possibilidade da gente olhar para outras economias políticas, inclusive não monetaristas, para a gente operar de uma outra forma. Pegou? Sim. Entendi. Fica uma coisa assim que fica um pouquinho confusa, que eu acho que vale a pena você esclarecer. Essa parte eu entendi. É P2P, meu objetivo não é sugar o outro, tirar do outro, né? Como no tradicional, que o meu objetivo único é vender e realmente eu tirar o máximo que eu puder do outro. Então eu tenho uma interação diferente com o outro, procurando um bem comum, e a riqueza não necessariamente é você aumentar o seu lucro. A riqueza pode ser outra coisa, pode não ser dinheiro. Tá. Mas aí minha dúvida é: áreas de atuação. Eu posso ainda assim, no sistema P2P, eu ter área de atuação, né? Porque eu, por exemplo, eu atuo com genética, é a minha área de atuação. Eu atuo lá com casas sustentáveis, é uma área de atuação, não é? Sim, Por isso claro, que, claro. por isso que para mim a área de atuação era algo que não era É, para a Giniland, para o momento da Giniland, mas é algo que no futuro a gente possa ter. sim, sim, sim. A gente. Mas a única coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: quando a gente falar de área de atuação, quando a gente de fato começar a falar de área de atuação aqui no mapeamento básico da Gimland, a gente vai, a gente vai falar de duas formas. Nós vamos falar daquelas áreas que já existem na sociedade, tá? Já estão colocadas aí fora, correto? Aonde ah, tudo, tudo relacionado à genética tem alguma dinâmica econômica em torno disso, seja de prestação de serviço para fazer DNA de uma pessoa, seja ou serviços laboratoriais, enfim, não sei. Ou seja, a gente vai olhar para as coisas que já existem aí fora, correto? Nós vamos olhar o que já está existindo.
né? A gente pode, não só pode, como deve, não vamos mapear para as áreas que possuem uma relação com games, com genética, enfim, com tudo que tem a ver com a Dreamland. É isso? Nós vamos mapear, mas a forma que a gente vai olhar para isso é diferente. Ou seja, nós vamos olhar para isso de uma forma diferente. Nós não vamos olhar, tipo, não, agora nós precisamos montar uma equipe, né? Uma estrutura, uma equipe que vai prospectar, vou usar as palavrinhas, né? Que vai prospectar o mercado dessa área de atuação. Né? A gente pode até fazer isso, mas se isso fizer sentido. Tá? Ou seja, se fizer sentido, Esther, nós vamos fazer isso. Mas se não fizer sentido, nós não vamos fazer. Então, quando a gente for mapear as áreas, nós vamos mapear com esse olhar de entender se, dentro daquilo que nós estamos co-criando, eu, você e as pessoas que vão começar a chegar, porque, mais uma vez, vai ser importante você ter a experiência de atuar de forma diferente, ou seja, atuar como catalisadora, atuar como animadora em rede, atuar como facilitadora, entendeu? Essas experiências, elas vão te botar uma palavrinha que você vai entender, vão te qualificar, vão te abrir os olhos, vão fazer você perceber melhor o paradigma P2P, entendeu? É bem melhor. Né? Então, elas são importantes. Elas são importantes para a Esther, consequentemente, para o próprio projeto, né? Para a Dreamland. Legal? Então, isso é uma coisa. Mas não vamos olhar. A segunda questão é que, na medida que a gente for co-criando, né, a Dreamland como um empreendimento em rede, a gente vai criar coisas que não existem ainda. Nós vamos criar uma dinâmica que não existente ainda, sabe, Esther? Ou seja, nós vamos gerar uma área de atuação, vamos dar vida a uma área de atuação que não está existindo ainda, né? Até porque a gente conversou sobre isso, né? Não sei se você lembra. Vamos lá, vamos rememorar aqui. Sim, Se sim, voltar lembro. para cá, se voltar para cá, Uhum. quando a gente falou aqui Da percepção, né? da demanda e desafio, exatamente. Da questão da percepção, exatamente. Tipo assim, porque ela não existe hoje, essa percepção. A gente precisa trabalhar essa percepção. Tá? A gente, claro que a gente pode trabalhar essa percepção sob uma ótica convencional de marketing, né? Lembra do obsolescência programada ou obsolescência percebida? A economia, essa macroeconomia hiperconsumista convencional que está aí fora, ela trabalha com isso direto. Obsolescência programada de produtos, né? E obsolescência percebida de produtos. Ou seja, quando uma montadora, né, lança um carro de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, o que ela está trabalhando? Ela está trabalhando que esse carro mais novo, né, ele é mais, ele é mais importante, ele é mais significativo, né? Ele te confere mais status do que se aquele carro que já virou, ficou velho. Inclusive, você sabe que tem uma correlação direta em perda de valor do próprio bem, né, do próprio carro. Quer dizer, lançou um carro novo, aquele ano anterior já perde valor. Então, essa é a economia convencional, essa é a macroeconomia hiperconsumista que nós estamos inseridos. Ou seja, a rigor, nós não vamos necessariamente trabalhar com isso, mas pode ser que a gente enxergue alguma coisa que trabalhar, digamos assim, tem alguma dinâmica de geração de riqueza da Dreamland que faça sentido a gente operar dessa forma, entendeu? Sim, eu Mas entendo o que você está falando. Uhum. A a gente não gente se vai chegar. fecha totalmente só porque é uma terminologia de lá, mas se for fizer sentido, a gente usa, né? Se realmente fizer sentido. Entendo. É. Então a ideia aqui é essa. E aí eu vou puxar uma coisa daqui de cima, que está aqui, mas eu vou puxar aqui para baixo, e eu vou te perguntar. Tá? Certo. Eu vou puxar aqui, ó, isso aqui, ó, formas de engajamento. Tá? Eu vou puxar essa bichinha aqui. Então, ai meu Deus do céu, tenho medo. É, vou puxar essa bichinha, eu vou botar ela lá embaixo também. Peraí. Ok. Vou
puxar essa bichinha aqui para baixo. Ó. Oi. Ó, forma de engajamento. Se apresenta aí, forma de engajamento. Eu vou pedir para o forma de engajamento se apresentar para modos de atuação, pode ser? Aí eu vou perguntar para você. Vamos lá, vamos gastar esses LEDs e esses CREs aí, tá? Pois é, tem que gastar mesmo, porque os dois são muito parecidos. Pois Modo de é, né? atuação e forma de engajamento. A Vamos forma lá. de engajamento ela está orientada a mim ou aos outros? Opa, já começamos bem. Já começamos bem. Viu como é que você está bem? Olha só. Essa menina é esperta. Deixa eu ver aqui. Tá. Muito interessante. Você acabou de falar, né? Você falou assim, Vinícius, essa forma de engajamento está direcionada a mim ou aos outros? Não é isso? Então vamos Isso. pensar. Se você está ali energizando um papel, né, de animadora, de catalisadora, animadora em rede, tá? Qual é o efeito dessa energização? É o engajamento. Então é o outro. Eu já tô no, Isso, eu já tô no default que eu tenho que estar engajada. Não existe nem esse questionamento, né? Então tá. eu que tenho que pensar em formas de engajamento para as outras pessoas, né? Agora, vamos pensar. É você que diz a forma de engajamento ou é a pessoa que vai encontrar essa forma de engajamento? Hum, é, eu só vou tentar descobrir, né? Qual que é a melhor forma de engajamento para cada um. Mas Não vai, necessariamente. não? Lembra, uma dinâmica P2P, uma dinâmica de cocriação, uma dinâmica de espelhamento, de pareamento. Lembra que nós falamos disso? Lembro P2P? de todos os termos. Então, nesse sentido, a forma de engajamento ela vai emergir de forma interativa Tá. por entre você e outras pessoas, por entre você e projetos, ou por entre projetos que você esteja dando visibilidade para eles. Uhum. Então, a forma de engajamento você não é pré-desenhada pela Esther ou pela Jean Land. Ela emerge como fruto de uma dinâmica interativista, né, da energização de qualquer modo de atuação desse aí. Tá. É o Como é que eu escrevo engajamento. isso? É. Vamos lá. É que é difícil, eu preciso definir o engajamento com o aplicativo, o engajamento com a questão, né? Não é questão, gente, como que é a palavra? O engajamento com a missão. É o engajamento com a missão da Geniland, não sei se essa palavra também tá horrível. É, com a proposta. É o engajamento com a proposta da Geniland, é o engajamento com a Geniland, é o engajamento com a Stervish, é muito, não sei. Aí É, precisaria e- então, saber. vamos lá, vamos explorar. Exatamente. Não é à toa que está ali, eu não botei isso à toa ali, tá? Tá. Vamos explorar. Bem, qual é a diferença entre tipos de engajamento e formas de engajamento? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? É, dá a impressão que forma é algo mais dinâmico, né? Não sei. E tipos de Tipos. engajamento? Ah, parece que é a mesma coisa. Na hora de tentar explicar, eles caem na mesma categoria. Eu sempre vou pensar em exemplos, né? Mas antes de eu Então, saber quem são os objetos envolvidos aí, eu fico com muita dificuldade em entender. Engajamento com o quê? Com a missão da Geniland? Com a Geniland? então, Porque... vamos lá, vamos lá, é isso que eu estou falando. Essa que é uma história interessante. Quantas pessoas não param para pensar em nada disso? Vamos parar para pensar, né? A forma de engajamento, tá? Ela, ela pode ser uma forma transacional ou relacional. Você concorda comigo? Não sei. Talvez, talvez eu concorde. Porque eu não entendi, na verdade. Por exemplo, Transacional. Quando a gente fala eu banco Vinícius, transacional. posso me engajar de uma forma
transacional com a Gymland, aportando recursos, por exemplo, Uhum. disponibilizando, fazendo um investimento, vamos botar dessa forma. Tá. Pode ser um investimento de recurso monetário, de cripto, ou pode ser um investimento do meu conhecimento, por exemplo, né? Ou do meu saber. Tá, gente, acho que eu Mas entendi. se, Uhum. mas se eu engajo de uma forma transacional, eu tenho a expectativa de ter algum retorno. Ou seja, eu não estou me colocando numa posição relacional, de co-criador. Eu estou me colocando numa relação de stakeholder. Ou seja, eu estou me colocando numa situação que eu quero fazer parte, né? Desde que, né, o que eu estou aportando dê retorno para mim. É como na dinâmica da piscina comum que a gente fala de recurso condicionado. Ou seja, a, pode existir formas de engajamento que vão ser naturalmente transacionais. Ou Uhum. seja, são como se fossem recursos condicionados. Tem sempre uma condição. Então Uhum. tem uma Entendi. dimensão transacional aí, entendeu? Sim. Uhum. Então vão ter dinâmicas que não necessariamente vão ser transacionais, vai ser mais uma dinâmica de cocriação, vão ser relacionais. Eu vou disponibilizar o meu conhecimento ou recursos, ou de forma abundante, ou de forma empática, né? Uhum. Já estou fazendo a correlação com os tipos de Uhum. recursos, porque você já sabe o que é isso, né? E te Sim. facilita a compreensão. Então, eu vou parar aqui, né? Eu entendi, só que você Mas deu um spoiler aí, viu? Você falou que engajamento com a Giniland, então eu já sei quem são os personagens. Engajamento com a Giniland. Mas eu é, entendi os dois é, tipos de engajamento. Então, olha só, a gente aqui agora está muito no genérico ainda. A gente não entrou ainda a gente não olhou para a Land ainda. Ah, Estamos tá. explorando o genérico disso aqui, sobre a ótica do paradigma P2P. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Então, como é que eu caracterizei a forma de engajamento? Fala para mim. Vamos ver se você captou o que eu acabei de Você falar. caracterizou como transacional ou relacional. Transacional é aquela que, pelo que eu entendi, a pessoa não está muito interessada na missão, no produto em si, mas ela quer participar de alguma maneira, mas ela quer um retorno. E a relacional é a pessoa que quer cocriar, ela quer fazer parte do que está sendo criado. Não necessariamente que ela não queira ter um retorno, obviamente que ela quer, todo mundo quer, mas ela também quer fazer parte, mais efetiva na construção. Foi isso que eu entendi. Muito bem. Olha que interessante, né? Então, quando a gente fala de forma de engajamento, que vai partir da pessoa, não vai partir de você, no genérico, elas podem ser transacionais ou relacionais. Uhum. Legal? Sim, legal. Isso agora ficou claro? Claríssimo. Muito claro. Tá. Agora, eu não vou. Hoje nós não vamos conceituar nada aqui, a gente vai só trabalhar o genérico aqui, vai relacionar com outras coisas que nós já exploramos aqui, para Tá. você ter uma compreensão mais alargada da coisa. Uhum. Então, vamos aqui, transacional e relacional. Tá? Aí eu vou te perguntar, então, o que, que seria tipos de engajamento? Se formas de engajamento, elas, Então, elas daí vão entra aí, acontecer por de exemplo, forma. é que você deu um Vai. exemplo já, né, na hora que você estava falando. Você, para o transacional, você falou que era um tipo, seria a pessoa dar um aporte financeiro, né? Isso seria o tipo, né? Então, a tipificação da forma de engajamento seria o quê, então? Os diferentes recursos. Os diferentes recursos, isso. Uhum, sim, Aí, meu entendi. amorzinho, aí você gosta. Isso aí. Não, você falou também. Você deu spoiler na segunda, lá na hora que você estava explicando transacional, você já falou, deu alguns exemplos. Ou relacional, né, que é cocriação, mas aí tem os recursos específicos, né? Mas são os tipos de recurso. Agora entendi melhor. Então vamos botar aqui a tipificação, né? Vou Uhum. botar aqui assim, ó. Tipificação
das formas de engajamento. Me ajuda aqui. Engajamento, É que aí tem vários tipos, né? São os recursos lá em. sim. Aí eu acho que só vão entrar dois recursos, né? Ah, não, vão entrar todos, né? Só que daí o recurso É, isso, simpático, ele entra no transacional. mas eu nem estou dando nome aos Ah, bois, eu tá. quero só a gente faça uma frase que Entendi. fique claro para você a diferença entre formas e tipo, né? Então, Uhum. assim, quando a gente fala de forma de engajamento, nós estamos falando de transacional e relacional, certo? E quando a gente vai tipificar essas formas de engajamento, nós estamos falando de quê? Quando a gente tipifica, a gente está falando dos recursos. Quando a gente tipifica as formas de engajamentos, a gente está falando dos diferentes recursos. Tipos de Isso. recursos. Eu não A sei se são os tipificação, tipos. isso. A tipificação das formas de engajamento se traduz através, não é isso? Ou se dá, ocorre através do quê? Dos Recursos. diferentes tipos de recursos, É isso que eu fiquei na dúvida, né? Se seriam os tipos ou o recurso em si. Se o recurso em dos si já é um diferentes, tipo. isso aí, dos diferentes recursos. Que quando a gente fala de uma dinâmica P2P, a gente está falando de recursos tangíveis, intangíveis, né? Uhum. Enfim, tem uma gama, né? Uma gama de recursos intangíveis, tem uma gama de recursos tangíveis. Mas quando a gente fala especificamente do RE, a gente vai falar de recurso abundante, empático e condicionado. Legal? Legal, show. Isso aí. Ah, agora você gostou, né? Muito bom. Porque as pessoas, a maioria delas, sabe, Esther, elas estão. Isso aqui é aquele conhecimento que não. Aquele unknown, aqueles conhecimentos que não são nem conhecidos, que nem sabe que Uhum. eles existem, né? A pessoa nem sabe que não sabe. É isso Nem mesmo. sabe que não sabe. Exatamente. E porque isso aqui é uma dinâmica típica de outras economias políticas que não são monetaristas necessariamente, entendeu? Uhum, E não são objetificadoras. Elas, elas não produzem objetos, produto e objeto o tempo inteiro. uhum. A tipificação das formas de engajamento ocorre através dos diferentes recursos. Isso aí. Tá claro para você isso aqui ou precisa botar mais alguma coisa? Não, eu acredito que ficou claro. Só não vai ficar claro para quem olhar de fora sem ouvir tudo que a gente conversou, porque a gente tem as formas de engajamento, que é transacional e relacional, e a gente teria um nó que sairia de outro lugar. Eu não sei se paralelo às formas, mas É, ele é irmão das formas de engajamento, porque ele não é irmão da transacional e relacional. Mas, assim, para a gente que falou aqui, ficou claro. Talvez para quem olhar depois, confunda um pouco e entenda que isso é um terceiro tipo. a gente pode melhorar isso aqui, né? É, A gente pode melhorar isso aqui, certamente. Ah, vamos ver como coloca é que a gente tipos vai. com um parzinho do de formas, não poderia ser? E você trazer mais um chamado tipos de engajamento lá de cima? Eu acho que eu vou fazer isso, peraí. Vamos resolver esse embrolho aqui. Tá, vamos puxar lá de cima, né? Puxar daqui, da cepa.
Então, aqui, ó, tá aqui embaixo, veio parar aqui embaixo. Aqui a gente vai botar o que aqui? Aquela frase ou a gente bota tipo de engajamento? É. Daí, se você colocar tipos, vai ter que sair uns ramos aí, né? Ah, é, aqui, deixa eu botar a frase primeiro. Tá. Vou parar lá embaixo essa bichinha. Ela foi parar lá embaixo mesmo. É isso que quis dizer, né? A gente vai melhorar isso aqui, pode Sim, deixar. sim. É, mais ou menos. Talvez até dê pra. Tava pensando aqui a gente puxar engajamento e daí abrir em tipos e formas. Mas na hora que tiver mais com tempo. É, eu acho que é uma boa ideia. Vamos botar aqui. Engajamento, não é isso? Eu pensei, se é um item, o engajamento, daí a gente puxa tipos e embaixo puxa formas. Aí sim, as formas põe os dois. E nos tipos a gente puxa um só com a frase. Aí fica tão sobrecarregado. Já entendi, já. Formas. Aí eu vou eliminar isso daqui. Legal. Viu como é que é bom fazer? Cocriação é isso, Sim. tá? Que quando você pensou, Esté, você já foi arrumando na sua cabeça. Engajamento, formas, não é isso? Uhum, isso, formas, né? O E, transacional e outro, e e daí tipo. tipos. Aí você pode puxar um só para tipo com a frase e não vai ficar feio, né? Vai ficar legal. Formas. Aqui no formas, vamos lá. A gente teria aqui o transacional Uhum. e teria aqui o relacional. Show de bola. E no tipos, como é que a E gente tipo, coloca? só, o tipo eu colocaria só aquela frase mesmo que você colocou lá. Não teria problema. Porque você não vai abrir com todos os tipos, que a gente nem sabe, né? Os tipos. A gente não tem assim, fixo. O importante agora é a gente começar a criar vocabulário para essas coisas, interrelacionar as coisas. É que. É o exercício que a gente vai fazer agora. hum, É que os tipos são os tipos de recurso, né? Ou recurso empático. Mas pelo que eu entendi, é o tipo mesmo, não a categoria dele. É isso aí. É isso. Uhum, sim. Assim eu acho que quem olhar vai conseguir entender, mesmo sem explicação. Show de bola. Então tá bom. Agora vamos fazer um raciocínio aqui, tá? Como se fosse um quebra-cabeças.
tá? Imagina que você está respondendo uma questão de, de associativismo, né? De associar umas coisas com as outras, né? Aí a pergunta que está ali na sua frente é a seguinte: a questão que está sendo colocada na sua frente é a seguinte: o que hoje a Jinland, como um projeto que está começando a passar por uma dinâmica de coideação, né? Coideação complexa, que é a típica da coideação que a gente está fazendo aqui, né? No mapeamento básico, né? O que um projeto que está começando a passar por uma dinâmica de coordenação, ele precisa para a gente conseguir começar a falar de áreas de atuação. Aí eu quero que você, a partir das coisas que você já aprendeu, você correlacione até a gente chegar na área de atuação. Eu vou ter um pouco de dificuldade, porque meu cérebro já, ele já quer chegar lá na área de atuação, ele quer pular etapas. É, eu penso que eu tenho que conhecer as pessoas que estão envolvidas no processo relacional, mas eu não sei. Para eu chegar lá na área de atuação, eu tenho que entender quem vai usar. Não, não sei. Não sei, Vinícius. É porque para mim tudo era muito simples antes, tá? Vou pensar em área de atuações, eu quero fazer um game e quero que as pessoas engajem com a questão da genética. Elas aprendam e ao mesmo tempo elas monetizem, né, de alguma maneira, e elas consigam fazer os seus exames, elas tenham acesso a tudo isso, a todo esse universo. Então, eu queria proporcionar o acesso a elas. A área de atuação seria educação e genética. Agora, mencionando tudo isso que a gente passou, para chegar lá, não sei. O que que eu não tô vendo, Vinícius? Mostra para mim aí, por favor. Vamos lá, de novo. De Novamente, novo. Elisa. Coitado. Novamente. Não, não é isso, não. É assim mesmo. Você está aprendendo a andar novamente. É só isso. Não foi gerado cognição para você entender as coisas dessa forma. Porque, mais uma vez, essas economias políticas, outras que não são monetaristas, ou são pouco monetaristas, né, só tem uma interface com o monetarismo, elas são muito mais lúdicas, são muito mais holísticas, elas são muito mais complexas, elas são literalmente P2P, elas geram inteligência coletiva, são um fenômeno de rede, entendeu? Os nossos antepassados ancestrais não tinham a menor compreensão conceitual do que eu estou falando, ou intelectual, mas eles viviam dessa forma, né? Hum, Nós nos desabituamos a viver dessa forma. Então, feito essa, não fique não fique frustrada de você ter dificuldade ou sentir um certo cansaço para fazer essa elaboração, tá? Porque mais uma vez, nós fomos formatados para pensar tudo somente sobre esse tipo de geração de riqueza que está aí fora, tá? Ou seja, relacionado à produção o entendimento de riqueza são venda, né? E geração de lucro a partir de operações financeiras de produtos e serviços, correto? Que se traduz num produto interno bruto de um país, por exemplo, né? Ou faturamento, receita e lucro de uma empresa. Isso é muito fácil de compreender, porque nós fomos formatados a compreender isso, né? É como se só existisse esse tipo de realidade. Olha que loucura. E não existe. Existem muito mais coisa, tá? Então, daí a dificuldade, tá? Eu vou fazer uma provocação agora que eu acho que você vai conseguir compreender. Por exemplo, eu na vou. sociedade que somos, na sociedade que somos, tudo, a cultura do, do bem comum, ela é tratada de forma colateral. Ela é, ela é a coordenada de tudo ligado a bem comum, a coordenada, né, espacial do bem comum, está no terceiro setor da sociedade. Ou seja, é ali no terceiro setor que você vai ter altruísmo,
solidariedade, não é isso? Que você vai ter colaboração, mas nem altruísmo, nem solidariedade, nem atuação fazem parte da equação econômica da sociedade, ou seja, elas não fazem parte do código-fonte do que se entende como riqueza. Olha que loucura. Ou seja, tudo que você faz em prol do comum, em prol do bem comum, ou para o usufruto comum, é capturado como solidariedade, como colaborativo, né? Como compartilhativo, seja lá o que for, shareable, né? Ou seja, não faz parte do código-fonte da sociedade que nos tornamos. O código-fonte da sociedade que nos tornamos, né? Ele, ele preza a competição, ele preza a acumulação, ele preza a diferenciação, ele preza o extraordinário, ele preza tudo que o comum não preza. Ou seja, então, como ele preza tudo isso que eu acabei de falar para você, você tem uma cultura de influencers na Web 2, por exemplo, né? Que conversa diretamente com esse tipo de percepção, de entendimento, né? Sabe, tipo assim, o influencer só é influencer se ele se destaca, se ele é extraordinário, né? Se ele acumula seguidores. Percebe como tudo conversa com tudo? Né? Se ele acumula seguidores. Então, só que eu não estou falando desse tipo de economia política. Eu estou falando de uma economia política que é muito mais antiga, que corresponde a 99% da existência da nossa espécie, que foi soterrada por essa que representa 1% da nossa existência. Né? Desde que a gente existe como espécie. Então, como é que a gente trata, né? Como é que nós podemos tratar? Como é que a gente pode tratar o relacional, né? Qualificar o relacional como parte do código-fonte de geração de riqueza. Entende? Assim, em vez de tratar ou seja, quando eu falo relacional, eu falo do co-criativo, quando eu falo do relacional, eu falo do solidário, quando eu falo do relacional, eu estou falando do colaborativo, quando eu falo do relacional, eu estou falando do altruísmo, quando eu falo do relacional, eu estou falando de como é que a gente consegue não só valorizar, como é que a gente consegue não apenas valorar, né, a ação solidária que a Esther faz, como é que a gente consegue valorizar isso? Como é que a gente consegue entender que toda vez que a Esther faz uma marmita, disponibiliza para que outros possam comer na rua, para moradores de rua comerem, isso é passível de ser valorizado economicamente. Ou seja, isso faz parte da engrenagem de geração de uma economia, de bem-estar social, de humanização. Porque nós já fizemos isso no passado. Muita coisa. Deixamos de fazer. Certo? Então, o que eu estou falando é que a gente tem condições, sobre a ótica do paradigma P2P, sobre a ótica de rede, olhar para essas outras economias políticas não só valoram, mas valorizam, como parte do código-fonte, tá? A geração de bem comum e do usufruto comum. Ou seja, toda vez que você gera usufruto comum para as pessoas, tá? Nas economias políticas que nós vamos explorar, né, a gente consegue valorizar isso, ou seja, você consegue é, ser reconhecida, gerar reputação e acessar recursos, entendeu? Sim, entendi. Só a dificuldade de entender ali é que eu estou pensando na questão das áreas de atuação. Para a Geniland especificamente, porque você foi bem genérico, né? No paradigma P2P. Eu Genérico fui que eu digo assim, genérico para a gente genérico, poder fazer agora um amplo. recorte e olhar para a Isso, Dinland. Isso. isso. Então A tá. Dinland não Mas, quer gerar um commons, a Dinland não aham. quer gerar um commons. Qual é o commons? Qual é a cultura de usufruto comum que a Dinland quer gerar? A percepção de que a genética termina para mim. A genética pode ser acessível para todos e não exclusivo dos centros acadêmicos.
que pode ser um bem comum, que pode ser um Pode ser um commons, bem, certo? pode ser um cônjuge, tá? Ou seja, a gente quer fazer disso o código-fonte, disso o mecanismo econômico. E a gente não consegue fazer disso o código-fonte, o mecanismo econômico, se a gente for trabalhar com a economia convencional. Sim. Deu para pegar? Uhum, deu para pegar. Eu lembrei de uma coisa meio triste, é ruim de falar aqui, mas eu vi, tá? Assisti, eu vi na televisão, passando um programa de quiz, e aí perguntaram para a mulher, quem que foi o cientista que ganhou dois prêmios Nobel em duas áreas distintas. E tinha vários cientistas lá, e a Marie Curie, né, que ganhou, foi uma mulher naquela época. E ela não sabia nem da existência, então, só abrindo esse parênteses também, para falar que é uma coisa tão distante, que é um desafio realmente. Então, se esse é o desafio, é tentar levar isso para as pessoas, para elas entenderem que, caramba, não só a questão de ser uma cientista que descobriu coisas importantes, né, é, com relação à radiação, mas que era uma mulher, né, e Marie Curie. não é Marie Curie, não é acessível, as pessoas não sabem. Ela chutou Albert Einstein, então para ela, cientista é só o cara com a língua para fora lá e é isso. Uhum. Então é muito mais. A Geniland ela tá tentando chegar num lugar aí que eu tô vendo que vai muito além da questão da genética, né? Que é essa cegueira que existe aí com relação à ciência, É, com relação a como ela pode atuar nas pessoas e é isso. é geração de riqueza, querido. Geração de Uhum. riqueza. A gente está falando aqui de uma forma. A ambição do Rerê é gerar esses blueprints Web3 na Web3 de forma regenerativa a partir desses paradigmas, né, que consubstanciam o próprio, entre os quais o P2P e redes. Né? Nisso a gente está gerando outras formas, a gente está ressignificando o que é riqueza, ou a gente está se reengatando, né, com outras economias políticas que tinham um outro entendimento de geração de riqueza que não esse que nós temos hoje, corrente, né, massivo, na sociedade que nos tornamos. Né? Mas vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. Né? No sentido de que nós temos que gerar um comum, né, uma cultura de usufruto comum, da genética, né, como um bem comum, como algo que é importante e valoroso e a ser valorizado pelas pessoas, pela sociedade, não é isso? A gente precisa gerar engajamento, ou seja, a gente precisa gerar não só formas de engajamento, mas tipos diferentes de engajamento. Né? Mas para a gente poder gerar formas de engajamento, tipos diferentes de engajamento, a gente precisa primeiro atuar, né? A gente precisa atuar, e aí a gente pergunta quais são os nossos modos de atuar. Os nossos modos de atuar são como animador em rede, como catalisador, como facilitador, como provocador, como comunicador, sinalizador, enfim, tem outros, mas eu só listei esses aí, como anfitrião, correto? E uma vez que a gente começa a fazer isso, a gente começa a atrair mais pessoas, começa a se espelhar com essas pessoas, começa a gerar um tipo de capital, que é o capital social, né? Que vai gerar um capital cultural também, que é importante, né? E aí, com isso, a gente vai começar a visualizar, dentro das áreas de atuação já existentes, da forma como a genética é depreendida aí fora, de que forma a Jinland se relaciona com eles, correto? Aí a gente vai fazer esse tipo de olhar. Ah, pá, a gente pode se relacionar dessa forma aqui. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos estar criando outras áreas de atuação. A gente vai estar vislumbrando outras formas, né, das pessoas poderem se apropriar da genética como commons, né, e isso trazer benefício para a vida delas. Né? Benefício de saúde preventiva, benefício de tratar esses dados, né, na Web3 de forma segura e criptografada, benefícios onde ela pode ter a capacidade de negociar com, com os planos de saúde ou com as seguradoras, isso tudo a gente ainda vai explorar melhor, mas
o que eu queria realmente explorar com você hoje é você ver como é que tudo isso que nós estamos explorando estão correlacionados, né? Ou seja, se a gente hoje a Dreamland, por ser, né, esse projeto altamente orgânico, né, nada organizacional, o que faz sentido para a gente é o quê? É justamente a gente colocar em prática o paradigma P2P. Né? A gente colocar em prática esse paradigma P2P através desses diferentes modos de atuação, né? Para gerar diferentes formas de engajamento e tipos de engajamento. Deu para pegar? Sim, acredito que sim. Deu para pegar sim, Vinícius. Isso eu não sei o quanto está fazendo sentido ou não para você, mas é porque a gente não começou a explorar ainda, a gente já vai fazer o híbrido, né, da Dreamland, a gente não explorou ainda as outras economias políticas, né? Mas que eu já fiz, você já viu aquele bannerzinho que eu já fiz, de economias políticas de um lado, né, de camadas cibernéticas do outro, enfim, a gente não vai chegar lá. Mas isso aqui é o preâmbulo, né? Isso aqui é a base para a gente poder chegar lá, sabe, mais bem nutrido, né? Uhum. Com, com mais fio terra, né? Com a gente pisando de uma forma mais firme no solo, entendeu? Podendo explorar isso melhor. Sim. É, eu sinto que eu entendi, né? Se você me perguntar qualquer coisa aqui do que foi falado, eu vou conseguir reproduzir. Mas o que eu sinto ainda é que, sabe aquela coisa que, se você explicar para um robô o que que é a cor azul e ela te explica em termos de frequência, e ela consegue te explicar bem, mas o robô não sabe o que é a cor, eu sinto que eu ainda tô assim. Eu sinto que eu consigo reproduzir, mas ainda parece que as coisas não estão totalmente conectadas na minha cabeça. Mas eu acho que na hora que você estiver fazendo as outras etapas, vai ficar mais claro para mim, assim, nesse sentido, entendeu? Não que eu não consiga. Se você perguntar agora, eu vou falar, entendeu? Mas não dá, não é uma coisa que dá para você avaliar assim só de perguntar. Eu vou saber no momento que eu realmente sentir que tá conectado na minha cabeça. Com certeza, com certeza. É Não, isso. mas e tem uma coisa, né? Isso aqui não é para ser algo apenas tão somente conceitual ou intelectual. Isso aqui é para ser posto em prática. Ou seja, de fato, você energizar esses modos de atuação, entendeu? Seja um animador em rede, seja de facilitar, né? De fazer a facilitação para acolher as pessoas com relação à proposta de valor da Dreamland, que é gerar esse commons, enfim. É preciso exercitar isso, colocar. Isso é uma dinâmica experiencial, entendeu, Esther? Isso é importante. Sim, sim. Tá bom, querida? Tá. Então, uma forma de fazer, eu já vou te dar a dica. Chega nas outras dinâmicas de mapeamento básico crítico que estão rolando, eu vou dar sempre uma abertura para que você chegue como facilitadora para falar da Dreamland, É, entendeu? eu já senti falta que eu já várias vezes você me deu a oportunidade, eu falei rápido, acho que eu fico um pouco ansiosa e não acabo não me apresentando, não falando com o devido entusiasmo. Realmente isso é algo que eu tenho que corrigir. Tô ciente disso daí. Não, é muito importante, porque tudo que a gente está fazendo aqui não é só lúdico, é altamente lúdico. Não é só para a gente detonar cognitivamente coisas que você nunca tinha nem sequer sabia da existência delas. Não. É isso, mas não é só isso. É fundamentalmente uma dinâmica experiencial, entendeu? Sim, Também. sim. Uhum, Até para você poder se apropriar e entender a diferença de transação. A gente vai falar de que é o. Nós vamos caracterizar melhor o transacional, o relacional, sobre essa ótica do P2P e redes, tá? Fica uhum. tranquila. A gente vai correlacionar isso tudo aí de uma forma melhor. Mas você se abrir para explorar é importante, entendeu? Se você continuar nas suas zonas de conforto, ou seja, apenas como observadora, né? Ou É. seja, como se diz na cibernética, apenas na primeira ordem cibernética. O que é a primeira ordem cibernética? Você olhar de fora, como observador, o sistema, né? E tentando entender como é que o sistema funciona. A dinâmica do herreiro não tem nada a ver com a primeira ordem cibernética, tem a ver com a segunda ordem. É você como parte da mudança, você mudando com a mudança. Né? Você não só contemplando, mas você colocando em prática a mudança. Né? Uhum, Entendeu? Você sendo a mudança com a mudança. É o que a gente está buscando trazer com o chamado fazer complexo, né? Esse sim. paradigma do herreiro. Uhum. Bem, vamos ficar por aqui hoje, querida. Tá bom. É Vamos isso aí. partir então aí para o nosso apreciação e check-out. Fica à vontade.
É aquela questão que você falou da peteca cair, então mais uma vez você deu uma chacoalhada aí, porque realmente eu, com tantas outros projetos, é, tô mais animada aqui para dar um gás na Ginilendias agora, daqui para frente. E eu tô olhando aqui pro canal do Rei e pensando, né, como é que eu posso fazer isso na prática. Mas vamos lá, vamos ver. É o que eu falei para você. O que não falta são oportunidades. É Tem as dinâmicas verdade. de mapeamento básico e crítico que já estão acontecendo, esses que são white hat, né, que são chapéu branco. Tem os novos que estão iniciando agora, que são red hat, com a Clever e com a Monkey Branch, entendeu? Sim. Tem a dinâmica de cocriação do novo framework orgânico organizacional do ciclo originário, que é o guardião do kernel, do Rerê, com protocolo cultural. Uhum. Tem a cocriação da regeneradora. O que não falta são coisas para fazer, entendeu? Tipo É assim, verdade. para onde você olhar, é o que mais tem, Tem. né? Não, e vou te falar, vai necessitar agora muita coisa mesmo, mas obviamente que vai no tempo do tempo das coisas, né? Porque, de pessoas que se interessem, tá, em se apropriar cada vez mais, né? Como você vem fazendo, né? Dos paradigmas do Rerê, para que elas possam atuar também como facilitadores culturais para esses mapeamentos básicos Red Hat que estão vindo por aí, entendeu? Fora esses que eu já iniciei, vão vir mais outros, né? E Uhum. hoje cedo, no, hoje foi hoje não, foi ontem no Sincap geral, no Sincap do ciclo originário, ontem eu falei, se não aparecer ninguém, vai no tempo do Vinícius. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto não aparecer ninguém interessado em fazer essas facilitações, né, vai fazer filinha, né, porque evidentemente que eu não vou aí sim, né, me enrolar completamente para poder dar conta de, entendeu? De tudo que aparecer, né, Uhum. imediatamente. Por exemplo, Sim. vai nascer agora uma leva de mapeamentos básicos white hat, com o projeto da Tainá, né, do Pablo, essa galerinha que está vindo, certo? Uhum. É Uhum. natural que a gente vai estar marcando a coincialização deles, entendeu? Mas eu quero avançar mais com você, eu quero avançar, eu quero finalizar os mapeamentos críticos, entendeu? Coisas que já estão aí há bastante tempo, eu quero finalizar, né? Para abrir espaço, né? Mas Sim. eu também quero abrir um pouco mais de espaço para os Red Hat. Por quê? Porque ali vem recursos junto, Sim, entendeu? claro. Uhum. E aí fica uma recurso que as pessoas podem acessar, né? Isso vai ficar disponível para a piscina comum do ciclo originário. Esses primeiros, a rigor, eu ainda estou pensando se eu vou fazer isso. Eu até propus, eu até coloquei, né, para Clever e para Monkey Branch, que um percentual iria ficar disponível ali na piscina comum do ciclo originário. Mas como as pessoas não estão nem chegando nos mapeamentos já existentes, eu falei assim, para que eu vou fazer isso? Tipo assim, porque já tem recurso. A questão não é o recurso. A Greenpill, finalizar esse tema, a Greenpill, ela Muito tranquilo. disponibilizou cripto para chegar no mapeamento que eu estou fazendo com você, da Ginland, com o mapeamento da Eco Indústria Modular com o Christian, entendeu? Sim. Da, e, e ninguém chegou. Então, assim, é isso. O que eu estou querendo dizer É. é o seguinte: eu não estou chateado com isso. Eu sei que Não, eu essas sei, coisas claro não que não. são. O pessoal Eu não posso demora estar para chateado com pegar, uma coisa. Vinícius. É difícil. É muito difícil. As pessoas. Eu falo que eu sou uma pessoa que entendo fácil as coisas. Eu tenho dificuldade para mudar nesse nível. Entendeu? Então, não é Não, fácil. eu não estou falando isso para falar para você fazer, não. Eu estou falando só Não, não, compartilhando com entendi. você Entendi. como a minha perspectiva é trabalhar isso no longuíssimo prazo. Aliás, desde que eu iniciei isso, eu Uhum, estou tranquilo, porque eu sei que com o tempo vão surgir essas pessoas, entendeu? uhum. Então realmente vai no tempo do tempo das pessoas e um tempo Ah, é. daquelas pessoas que vão Eu aparecer. adoraria ser uma dessas, mas, nossa, até eu conseguir realmente me sentir capaz de chegar e facilitar alguém e levar para o caminho, eu não sinto ainda que. Eu não Mas peguei. facilitar não é levar para o caminho nenhum, facilitar é facilitar. Aí, tá vendo? Olha só, você já pegou uma grande falha aí. Só de cara, assim, já olhou e já pegou. Porque falta essa Você sensibilidade. sente, por exemplo, pega a nossa dinâmica aqui, né? Que é uma facilitação cultural. Você sente que eu estou te levando a algum lugar? Não, eu estou te provocando, eu estou abrindo coisas,
fazendo, pensando com você, a gente organizou ali as coisas para que você vai se apropriando, você vai caindo a ficha, você vai organizando na sua cabeça. É, Eu não estou dizendo para você de que forma você vai organizar. Você vai organizando na sua cabeça na medida que você vai compreendendo e você vai se propondo a colocar isso em prática também. Isso é importante, né? então, mas eu acho que tem que Então, ter muita clareza sobre a essência, né, do onde que você tem seus fundamentos, né, para você conseguir a pessoa montar o mapa dela em cima de alguma coisa que sejam os paradigmas e porque também você tá ali para isso, né, para meio que segurar a pessoa ali para ela não cair. não, mas eu entendo, sabe, Sté, porque no mundo como nosso, né, onde tudo o extraordinário que é valorado e valorizado, quem acumula, né, tem mais, acumula riqueza, sei lá, tem status político, acumula riqueza, né, com bens materiais, sabe o que eu estou falando? Né? Sim. É bem mais tratado, tratado melhor pela sociedade, é que maluquice, né? Então, valora muito a relação de mentoria. Olha que maluquice. Mentoria, eu acho. Mentoria, né? Mentorados. Caraca, doideira é essa? Enfim, então, assim, num mundo assim, onde tudo é conferente, tudo é mentorado, tudo é uma relação de mestre e aluno, aluno é o sem luz, né? Pá, eu sei que é muito difícil a galera entender o que é uma facilitação cultural, entendeu? O que é trabalhar a cultura do commons. Eu tô ligado nisso, tá? Mas a boa notícia é que aqui no Brasil é assim, mas se você vai em outros países não é tão assim, tá? Aqui mesmo na América do Sul, você vai encontrar em países como Chile, até a própria Argentina, uma cultura do commons mais aflorada, né? Em outras economias políticas, né? Mas aqui no Brasil, pelo menos os grandes centros urbanos, não. Mas se você vai para o interiorzão, você vai encontrar coisas que não são, por exemplo, quilombolas. Né? Nem todo quilombola, a sua economia, um quilombola, é necessariamente monetarista, entendeu? Eles conversam com outras economias políticas, né? Mas pouca gente sabe disso. Pouca gente que está na cidade, mas as pessoas que moram no interior sabem. Né? Mas, em suma, é isso, querida. Muito obrigado. É isso aí. Ah, pela sua chegada, tá? Tenha uma excelente noite, tá? Vamos continuar aí, tá bom? Vamos, bora. E semana que vem estamos juntos. Agora fica o convite, né? Amanhã tem um monte de coisa aí acontecendo amanhã. Fica ligado aí, tá bom? Tá bom, valeu, Vinícius. Tchau. Um beijo no coração, fica bem. Você Valeu. também. Valeu.